Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. Olá, amigos, amigas, está começando o podcast Futebol Sem Fronteiras, edição número 6. Eu e Jamil Chad vamos falar na próxima meia hora de Eurocopa, Euro 2020, Eurocopa 2021, sei lá, ainda não sei exatamente como chamar esse torneio que está sendo realizado em 11 sedes da Europa e temos muito o que falar sobre o Grupo da Morte, o grupo que envolve Portugal, França, Alemanha e Hungria, e a Hungria merece uma atenção especial, porque a Hungria é o primeiro time, ou país, ou seleção, ou equipe que está jogando em casa. Depois de 1 ano e meio, finalmente estamos vendo alguém jogar em casa, e é sobre essa questão dos públicos, por que em Budapeste o estádio está lotado e em Munique não? Por que Bilbao deixou de ser sede para Sevilha ser a sede espanhola da Eurocopa? A gente vai falar sobre tudo isso na próxima meia hora, certo? Meu caro Jamil Chad. Certo, Júlio. Bom dia, boa tarde. Eurocopa basicamente mostrando um futebol enorme, né? Se você pegar alguns dos jogos espetaculares, seleções que estão despontando aí como já alguns considerados já como favoritas. Vamos lembrar, né? A Eurocopa tem a campeã do mundo, tem a campeã da Europa, claro, tem a vice-campeã do mundo, enfim, tem gente muito forte e esse começo da Eurocopa está mostrando isso tudo. Mas a grande novidade em épocas de pandemia, pelo menos por enquanto, é a volta do público. E essa volta do público tem sido tem gerado um enorme debate, claro, entre jogadores e, vamos dizer assim, comissões técnicas, que também, obviamente, agora sentem a volta do público, depois de tantos meses longe, jogando basicamente em estádios vazios, mas você também tem, obviamente, o debate político do que significa isso, por que alguns aceitaram, por que outros não aceitaram. Enfim, a volta do público é mais do que desejada, mas com condições muito claras. Vamos só lembrar, né, Júlio? Essa volta do público está acontecendo porque existe uma vacina, mas nem isso explica a Puskás Arena completamente lotado. Mas, enfim, logo chegaremos a esse assunto aí. A gente vai falar muito disso nesse podcast Futebol Sem Fronteiras, edição número 6. Eu sou o Júlio Gomes, estou ao lado de Jamil Chad. Quem estiver acompanhando a gente ao vivo no YouTube, na página do podcast Futebol Sem Fronteiras, como o Yuri Said, que acabou de nos dar bom dia, pode mandar a sua pergunta, participar com a gente, que a gente vai tentar responder sim. Jamil, antes da gente falar de público nos estádios, falando um pouquinho desse Grupo da Morte, né? O Grupo da Morte pode ser o Grupo da Morte só da Hungria, não sei. Na primeira rodada, Portugal ganhou por 3-0 da Hungria, e foi, alguns citaram um amistoso que houve nos Estados Unidos, em Atlanta, um amistoso do México, com um público de 70 mil pessoas nos últimos dias, mas era um amistoso, gente. Futebol competitivo, não estou falando de todos os esportes, tá? Muita coisa já está acontecendo nos Estados Unidos, na NBA as arenas estão lotadas, mas futebol competitivo, Europa e América do Sul, futebol de alto nível. Este jogo entre Hungria e Portugal em Budapeste foi o primeiro jogo desde março de 2020, em um ano, em 15 meses, foi o primeiro jogo em que um time jogou em casa, gente. Em que um time jogou em casa e outro time jogou fora. Porque tem algumas partidas aí acontecendo com 10 mil pessoas, 15, 7, 8, mas nada parecido com o que se viu na Puskás Arena, Hungria e Portugal com estádio apinhado, 60 mil pessoas, completamente lotado. A Hungria, tinha até os caras ali de camisa preta, ali a gente vai falar mais sobre esse público húngaro, esses bonzinhos do nosso planeta, mais pra frente, né, Jamil? Essa turminha, enfim, os ultras estavam lá com as suas camisas pretas, né? E Portugal jogando fora de casa. E esse era um efeito que a Euro ia trazer.
e que ela está trazendo mais ou menos, né? A Itália cantando o hino, poxa, dá para ouvir, são 10 mil pessoas, mas são 10 mil pessoas cantando o hino junto com os jogadores. Não são 60, mas são 10 mil. Eu que me acostumei a ir no Canindé com 3, 4, 5 mil pessoas, acho que tá de boa, tem torcida, né? Agora, na Hungria não, na Hungria tinham 60 mil, e Portugal jogou bem, mas ganhou por 3-0 com gols no final todos, né? Rafael Guerreiro, num chute ali que ele errou e a bola bateu no cara da Hungria e entrou, e depois os 2 gols do Cristiano Ronaldo, né? Um de pênalti e um já nos acréscimos. E no outro jogo do grupo, a França ganhou da Alemanha por 1-0, um gol contra do Hummels. A França fez outros 2 gols em lances em que o Mbappé estava um pouquinho impedido, não dominou a Alemanha, mas a impressão, Jamil, que ficou é que realmente a França é o time a ser batido nessa Euro. A França jogou muito bem, ela jogou muito bem, principalmente ali o meio, o ataque, claro, mantido. Agora, você tinha uma grande pergunta que era feita aqui pela Europa sobre a defesa da França, e a defesa da França resistiu, pelo menos nesse primeiro jogo, mostrou que de fato melhorou, pelo menos foi a avaliação, inclusive, dos próprios jogadores, que a zaga francesa melhorou em comparação à Copa do Mundo em 2018. Então, você tem aí uma situação de um time a ser batido, certamente, Júlio. Vamos só, você falou de Portugal, é importante colocar isso. Portugal ganhou de 3-0, mas se eu não me engano, o primeiro gol foi aos 80 minutos. Isso, foi até mais, acho. Foi por aí. Então, eu checo. Enquanto você fala, eu checo. Então, a Hungria resistiu por muito tempo. Foi um jogo que, claro, o resultado foi importante para Portugal, mas os franceses estão dizendo, olha, sim, vamos chegar lá, sim, haverá aí uma grande expectativa de que a França é franca favorita para esse jogo, certamente, mas a defesa húngara mostrou que conseguiu, pelo menos por largos minutos, parar o ataque português. É disso, justamente, que a equipe francesa teme. Não só isso, teme também a volta da torcida. Porque, como você falou, primeiro um jogo oficial competitivo com uma torcida gigante, enorme, o estádio inteiro contra. Muitos desses jogadores passaram aí vários meses desacostumando com a pressão externa, a pressão do 13º jogador, do 12º jogador, a pressão de você ter justamente a vaia, a pressão, inclusive, daquele público que nos estádios europeus, como você sabe, Júlio, ficam muito mais perto do próprio campo do que em qualquer outro lugar do mundo. Então você tem essa novidade, que você fala, não, mas isso é do futebol. Mas não foi do futebol pelos últimos 15 meses, praticamente. Então, essa desabitua. Exato. O que aconteceu durante a pandemia? Os dados são muito interessantes. A ideia de jogar fora de casa acabou, né? Nivelou. Na verdade, a ausência de público fez com que o melhor time fosse, na maioria das vezes, o vencedor de uma partida, mesmo fora de casa. Por quê? Casa ou fora de casa, sem torcida, não tem mais sentido. Né? Não tem o sentido de fora de casa ou com a torcida contra. Agora não. Agora volta essa condição e os franceses sabem que vão ter de enfrentar duas coisas. Não é a qualidade do time húngaro que é a preocupação da França. A preocupação da França é a torcida contrária e o impacto que isso vai ter nos jogadores e a defesa húngara. Isso é sábado, né? Esse é o jogo de sábado, segunda rodada, Hungria e França. Teoricamente, se a França ganhando, a França e Portugal agora, gente, estão a 1 ponto da classificação. Porque é o seguinte. Só depende deles. Exato. Porque se classificam o primeiro e segundo e os 4 melhores terceiros colocados. Com 4 pontos, qualquer time que ficar em terceiro lugar com 4 pontos vai entrar. Claro, pode acontecer. Mas e se nos 6 grupos todo mundo fizer 4 pontos? Não é o que costuma acontecer. Com 4 pontos, entra. Com 2, ou seja, alguém que empatar 2 e perder 1 e acabar em terceiro, muito difícil, praticamente impossível. E todo mundo que fizer 3 pontos, ganhar 1 e perder 2, ou empatar as 3, é entre esses aí, no saldo de gols, que a coisa
vai se resolver. Então, por isso que para Portugal era muito importante, para Portugal, para a França e para a Alemanha, é muito importante ganhar da Hungria bem, ganhar com saldo, porque se perder dos outros dois, você pelo menos já tem uma gordura. Então, por exemplo, Portugal ganhou de 3-0 da Hungria. Vamos imaginar que Portugal perca por 1-0 para a Alemanha no sábado, lá em Munique, e depois perca por 1-0 da França. Acaba com 3 pontos e saldo de 1, positivo. Possivelmente entra. Vamos lembrar que em 2016, Portugal empatou as 3 na fase de grupos e acabou se classificando com 3 pontos e saldo 0, acabou entrando como um dos melhores terceiros colocados. Então, se você ficar em terceiro com saldo de 1, saldo de 2, com 3 pontos, possivelmente se classifica. Então, a França e Portugal já estão numa situação confortável, principalmente a França, que ainda tem esse jogo contra a Hungria no sábado. Quem está na lama, Jamil, é a Alemanha. Porque a Alemanha perdeu da França e joga contra Portugal no sábado. Se perder de Portugal, não é um resultado absurdo, a Alemanha fica com 0 pontos e aí ela vai ter que ganhar e bem da Hungria na última rodada, sendo que a Hungria possivelmente vai estar na mesma situação. Agora tem um detalhe, o jogo entre a Alemanha e a Hungria não é em Budapeste. Não. É em Munique. Aí já muda um pouquinho de figura, né, Jean? Muda, mas eu acho que esse é o cenário mais provável. Eu acho que Portugal vence a Alemanha e cria justamente essa situação complicada para a Alemanha. Agora, como você disse, a Alemanha vai competir, na verdade, com os terceiros lugares dos outros grupos. Um terceiro lugar que pode complicar é o da Turquia. Não vamos entrar agora nesse debate, mas são outros grupos ali que acabaram entrando. A Turquia tinha, ou pelo menos tem, um time considerado, até mesmo pela imprensa turca, como um time competitivo. E foi um desastre, né? Foi um desastre. A conta desse grupo aí, a conta do grupo A, a gente não está falando muito do grupo A hoje, de grandes resultados, até porque o podcast ele pode ser ouvido em qualquer momento, né? Porque quem nos ouve, a gente não quer ficar tão temporal. Na semana que vem, na edição número 7, a gente vai fazer todo um balanço da primeira fase e falar sobre os jogos das oitavas de final que começam no outro sábado, dia 26 de junho, aliás. Estou com vacina marcada para o dia 26 de junho, vai ser o meu presente de aniversário, no dia dos meus 42 anos. Mas se tudo der certo, né? Mas sobre o grupo A, se a Suíça vencer a Turquia no último jogo, eles jogam entre eles, Suíça e Turquia, Itália e o País de Gales estão classificados. Se a Suíça ganhar da Turquia, a Suíça vai a 4 pontos, não é aquilo que eu falei. Pode ficar em segundo, dependendo dos Países de Gales perder da Itália, pode ficar em terceiro, mas quem tiver 4 pontos ali vai passar. Agora, se empatarem, uma vai ficar com 2 pontos, a outra com 1, nenhuma delas vai entrar como terceira colocada. E se a Turquia ganhar, ela chega a 3, mas ela está com saldo de menos 5 no momento. Sim. Menos 5. Então, quer dizer, vai ter que ganhar bem da Suíça, né? E ninguém goleia a Suíça desde 1963, né, Jamil? Ninguém goleia a Suíça. Ninguém goleia a Suíça. Suíça não ganha de ninguém, mas ninguém goleia a Suíça. Exatamente. Então, é a tradução para a vida esportiva do conservadorismo e da vida real na Suíça. Da vida real da Suíça. Mas ninguém goleia a Suíça. Ninguém goleia a Suíça. Mas se a Suíça ganhar, esse terceiro colocado do grupo A deve entrar. Se a Suíça não ganhar, possivelmente o terceiro colocado do grupo A vai dançar. E aí mas agora Portugal, Alemanha e França, Jamil, vão jogar a última rodada na semana que vem, que vão ser os jogos entre Portugal e França em Budapeste. E possivelmente, pelo cenário de hoje, para ver quem vai ficar em primeiro e quem vai ficar em segundo. E Alemanha e Hungria em Munique, quando esses times entrarem em campo, eles já vão saber quem foram os outros terceiros colocados todos e quantos pontos, quantos gols são necessários. Essa é a vantagem, né? Jogaram num grupo muito difícil, tem menos tempo de descanso, né? Entre fim de fase de grupo, oitavas de final, etc., mas eles pelo menos vão ter a vantagem de saber o que os outros terceiros colocados fizeram. Agora, eu quero entrar, e até teve já uma pergunta do Luiz André para a gente perguntando, Jamil, ainda há restrição de circulação na zona do euro? Olha só, isso é um papo muito interessante, porque a gente entra nesse jogo por trás dos jogos, nos bastidores, em relação ao público nos estádios. Jamil, vou começar pelo fim do que a gente tinha se programado para conversar, respondendo a pergunta do Luiz.
Há livre circulação na zona do euro? Como que as pessoas estão entrando de um país para o outro? Conta para a gente o que é o tal do certificado digital. Vamos lá, porque isso é a grande transformação do verão europeu e que acaba afetando, obviamente, o futebol. A partir de julho, não tá valendo ainda, você tem uma possibilidade real para aqueles vacinados de simplesmente voltar a circular pela Europa, como aconteceu nos últimos 30, 40 anos, sem qualquer tipo de fronteiras. Essa era a grande transformação política da Europa, foi o fim das fronteiras, e que as pessoas basicamente redescobriram com a pandemia. De repente, as fronteiras voltaram a existir. Mas, eu posso te dizer, Júlio, pela Europa, você hoje pode viajar bastante tranquilo com um teste PCR. Você faz o teste, deu negativo, você embarca praticamente para todos os países europeus já. E o teste PCR está saindo em menos de 12 horas, na maioria deles. Muitos países fazem de forma gratuita, então não é mais um obstáculo à viagem. Tá? Então, essa é a realidade. Isso para começar essa história. Mas não basta cruzar a fronteira para você entrar num campo de futebol. Essa é a outra parte dessa história da Eurocopa. E a Eurocopa criou, na verdade, uma espécie de protocolo. Aí, vamos deixar de lado quantas pessoas dentro do estádio. O que existe, na verdade, são critérios que foram estabelecidos por cada um dos governos com a UEFA para definir quem é que pode entrar em estádio, quem é que não pode entrar em estádio. E aí eu sinceramente, eu fico até com dó de quem fez esse plano, porque em cada estádio é diferente, Júlio. Em cada estádio, hoje, da Eurocopa, do mesmo torneio, o critério para entrar no estádio é diferente um do outro. Por exemplo, vamos lá. Dê nos exemplos. Amsterdã só exige teste PCR. Nas últimas X horas, 48 horas? 72 horas. 72 horas. 2 horas você pode entrar. Muito bem. Em Bucareste, né, o vacinado não precisa de teste PCR. Então, em Amsterdã, todo mundo precisa PCR. Mesmo vacinado? Mesmo vacinado. Por quê? O vacinado, ele pode transmitir ainda a doença. Claro. Então, ele está protegido, mas ele está ainda eventualmente transmitindo. Mas em Bucareste, não. Você está vacinado, ponto final, pode entrar no estádio. Em Budapeste, voltando na história de Budapeste, é talvez um dos mais interessantes. O húngaro pode entrar só com a vacina. Né? Carnê, lá na Hungria já tem um carnezinho da vacina. Se você for vacinado, você pode entrar no estádio. Para o estrangeiro, precisa ser vacinado e PCR. É a carteirinha Magiar Vax. Exato. Eu quase fiquei pensando se isso não é estratégia para só ter torcida local, mas não é possível, né? Mas peraí, o húngaro basta mostrar a carteira em húngaro, que só os húngaros entendem. E o estrangeiro? PCR e vacina. As duas coisas, tem que ter vacina. O estrangeiro tem que ter vacina e PCR. Lógico, só vai entrar húngaro aí, né, gente? Pelo amor de Deus. Óbvio. Então, você vê aí que tem algumas coisas, e aí depende muito dos critérios nacionais que são colocados. A UEFA, claro, quer algum tipo de harmonização, mas são os governos locais com os critérios deles, dizendo, não, mas isso é por conta da resposta sanitária, etc. Mas a verdade é que tem toda essa situação. Agora, o mais divertido dessa história toda é que a UEFA tentou fazer, Júlio, um pacote, um plano geral para todos os estádios, independente de quantas pessoas estavam nos estádios. E aí, quais são? Máscara para todos, distanciamento social, não abraçar no gol. É difícil, hein? Certo? Nem fazer, no guia está escrito nem fazer five, né? nem high five. Nem fazer high five na hora do gol ou de um lance, e tentar não sair do lugar no intervalo. Nós que gostamos de ir ao estádio, sabemos que vários desses elementos são basicamente muito difíceis de serem implementados. No Canindé, por exemplo, a torcida da Portuguesa vai de trás de um gol para o outro gol no intervalo, porque o espaço permite. A Portuguesa, como um clube vanguarda, sempre teve distanciamento social.
No Canindé nunca tivemos esse problema de aglomeração. Parabéns. Eu acho que vocês, inclusive, devem ser até reconhecidos pela FIFA. Né? Enfim, mas aí cada estádio tem uma distribuição diferente. Voltando a Budapeste, falou, né? Tem 100%, mas Baku e São Petersburgo, 50%. 50%. 32%. E os outros 7 estádios, entre 20% e 30%. Esse entre é esquisito, né? É decidido em função do quê? Assim, da taxa de transmissão local naquela semana. Agora, existe a chance, Jamil, o Wembley está nessa, né? Existe a chance de lá no meio de julho, daqui quase um mês, quando a gente estiver chegando perto da final, semifinais e final vão ser disputadas em Wembley, na Inglaterra, que é o país que não é mais da União Europeia, mas é o país aqui da Europa que mais rápido andou com vacinação, né? Existe a chance de termos de esse número ser alterado, quer dizer, no meio da competição, agora o Wembley que estava entre 20% e 25%, pode 50%, ou pode 100%. A UEFA deixou a janela aberta para isso? Deixou, inclusive, para ampliar, mas também para reduzir. Porque existe a possibilidade... Portões fechados, por exemplo. Portões fechados. Exatamente. Devolve o dinheiro e pronto. Existe essa possibilidade se a pandemia voltar a ganhar terreno. É um risco real, a gente já viu aí nos últimos meses que isso pode acontecer. Então, tem essas duas possibilidades, Júlio. Para o lado de abrir mais, mas também para o lado de fechar mais. Essas duas possibilidades estão sendo dadas, sim. Sem a gente se alongar muito sobre a troca, porque eram 12 sedes, eram 12 países, 12 sedes, tá? 12 cidades diferentes. Temos 11, porque em cima da hora, Dublin caiu fora, e os jogos que estavam marcados para Dublin, na Irlanda, foram para São Petersburgo, na Rússia. São Petersburgo é uma das cidades que mais tem jogos, todo mundo sputinicado por lá, ou não, né? E Bilbao, na Espanha, foi deixada de lado e se transformou em Sevilha, né? A sede passou a ser Sevilha. Eu até estava vendo ingressos para tentar ir em algum jogo aqui em Sevilha, estou perto de Sevilha, estou em Portugal, e eu vi que estava muita gente reclamando na Espanha sobre a tal da letra pequena. Você compra o ingresso, e realmente eu fiz o processo inteiro, em nenhum momento, eu acabei não comprando, mas em nenhum momento te falam que você tem que estar ou vacinado ou com PCR. Isso está na letra pequena da compra de ingresso, e muita gente lá na Espanha é brava com isso, em relação à venda de ingressos para os jogos em La Cartuja, em Sevilha. Agora, essa troca Bilbao-Sevilha, essa saída de Dublin, tem a ver com o poder ou no poder público, né? No estádio, né, Jamil? Quer dizer, a UEFA queria que a cidade se comprometesse com ter público. A UEFA não queria estádio fechado, estádio vazio. Isso. E Bilbao vivia uma situação, naquele momento, super complicada com a taxa de transmissão. E disse, não tem como fazer isso aqui. Não tem como garantir, né? Não tem como garantir quando chegar lá na hora. Exatamente. E aí a UEFA resolveu, então, retirar. Levou o pé no Bilbao. E aí derrubaram Bilbao justamente porque as autoridades locais não garantiam. E aí que é a questão complicada dessa Eurocopa. Porque aí cabe à autoridade dizer que prioridade vamos dar ao futebol? Ou qual é a brecha que a gente vai relaxar, ou qual é a lei que a gente vai relaxar para permitir que o futebol venha para a nossa cidade e que a gente mostre para o resto do mundo que é uma cidade que combateu e venceu a pandemia. Porque essa mensagem, Júlio, um estádio cheio hoje é uma mensagem para o mundo: aqui nós superamos a pandemia. Então, é uma mensagem política muito importante que está sendo passada na Eurocopa por parte dessas autoridades. As autoridades mais responsáveis falaram: não, desculpa, Dublin, não vou abrir mão da questão sanitária para tentar mostrar algum tipo de populismo. Não. Agora, do outro lado, você teve Budapeste, que o governo húngaro, populista, de extrema-direita, que tem vários dos problemas negacionistas que a gente conhece, sabe que tem eleição em 2022, eleição para o governo central, e que basicamente disse: olha que boa ideia, mostrar que nós aqui estamos controlados com a pandemia. O que eles fizeram já no final do campeonato húngaro, resolveram começar a reabrir, para não parecer,
Não, olha, até ontem estava fechado, agora está aberto. Né? Não, então eles foram reabrindo pouco a pouco e tal, e agora vale todo mundo, etc., com essas regras e tal. O Orbán, que é o primeiro-ministro, absolutamente fã de futebol, mas futebol como instrumento político, Júlio. Peraí, vamos lá. Primeiro, mandar um abraço para o Fernando Duarte, nosso grande colega, nosso grande amigo que está acompanhando a gente. E aqui escreveu, meus brothers, você é um irmãozinho do peito. Irmão do peito. Agora, peraí, então vamos lá, porque em algum momento eu me confundi, achei que você estivesse falando do Brasil. Peraí, a Hungria tem um primeiro-ministro de extrema-direita, negacionista, e tem eleição no ano que vem. Isso. É isso que explica Budapeste estar com casa cheia. Ou os dados de vacinação e de mortes e de contágio na Hungria estão muito abaixo dos outros países europeus. Os dados de vacinação estão bem, mas a transmissão ainda é importante. E muita gente na Hungria disse que justamente não era o momento de abrir um estádio com 100% de capacidade. Insisto, 100% dessa resposta que você está colocando é sim, eleição em 2022. Sim, a questão política, o Orbán tentando mostrar que ele está sob controle e que ele venceu o vírus. Semelhanças são meras coincidências, né? A Hungria, no ranking de mortes por X pessoas, etc., está aonde na Europa? Está disparado na frente? Está numa situação intermediária, Júlio. Mas nem pior nem melhor. Não, mas o pessoal sanitário está dizendo não é lugar, não é momento de ter um estádio com 100% de lotação. Inclusive, porque a gente não sabe ainda qual é a capacidade da vacina em reduzir a transmissão. A gente sabe que reduz. Você vacinado, você se protege, mas a transmissão ela continua. Menos, mas continua. Então, é complicado. É um uso, mais uma vez, do futebol, né, nessa questão. É verdade que o próprio Orbán, também nesse contexto, já foi usar o futebol e chamou a Champions, teve jogo da Champions lá, quando não pôde ter em outros lugares. Então, teve a Supercopa da Europa, né? Abrindo a temporada. Exato. Bayern e Sevilha. Exato. Então, ele trouxe gente, de fato, para lá, para mostrar, olha, eu estou podendo, porque esse é o recado que ele dá, eu estou podendo. É uma utilização absoluta do futebol por um governo, insisto, populista e que faz isso. Vale lembrar que no jogo de abertura, não foi no jogo de abertura, quando o Orbán foi questionado sobre a atitude dos jogadores de se ajoelhar no ato antirracista, o que ele disse agora na Eurocopa é que isso não cabe no futebol fazer esses atos, que é incompreensível para a cultura húngara fazer esse tipo de protesto antirracista. Essa é a mesma pessoa que encheu o estádio. Até a informação aqui do Fernando Duarte, menos de 7% da população húngara recebeu as 2 doses. Qual seria a vacina boa lá na Hungria, hein, Jamil? Porque a gente discute isso muito, né? No Brasil todo mundo sabe de cor, Coronavac e AstraZeneca. Aqui na Europa tem Pfizer rolando, tem a Janssen, tem a Moderna. Na Hungria é o quê? Foi essencialmente Sputnik? Essencialmente eles fizeram algum acordo com a Rússia? Ou é outra coisa? Não, eles receberam, obviamente, as vacinas europeias, porque o que fez a Europa, Júlio, foi justamente pegar, comprar de forma centralizada e distribuir para os países. Então, sim, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, isso foi... Tem lá também. Também tem. Mas o que fez o Orbán foi fechar um acordo diretamente com os russos para trazer a Sputnik para completar essa vacinação. Então, teve tudo isso. Vai lembrar, a Sputnik não é reconhecida pela União Europeia. Você não pode viajar pela União Europeia com a Sputnik. Né? Então, é uma situação húngara bastante complicada. Insisto, esse estádio lotado não tinha nada a ver com futebol. Mas a UEFA, beleza, querem lotar o estádio, lotem. Certo? Fiquem à vontade. Essa é a posição da UEFA. Porque, na verdade, foi um tiro no pé a exigência de público no estádio da UEFA. A UEFA queria público, então falou, então tá bom, pode vir aqui,
aqui vai ter público sem problema nenhum. Se dependesse da UEFA, transferia para a Hungria, a Eurocopa, né? Joga tudo na Hungria aí. Budapeste, o que mais tem lá na Hungria? Acho que eu só conheço Budapeste. É um risco muito grande, Júlio. Ainda que em todos os lugares na Europa, por exemplo, nessa semana, reabriu a Euro Disney. Né? Então, você vê a reabertura de locais, de eventos. Ontem, aqui em Genebra, o Biden e o Putin aqui reunidos, 1.500 jornalistas. Não, pois é. As coisas estão... Obviamente, a Europa está tentando seguir os passos dos Estados Unidos, né? E implementar certa normalidade nas coisas, mas mantendo alguns protocolos que existem, não tem nada a ver com o Brasil, tá? É outra realidade. Eu sou um privilegiado que estive na Europa no ano passado, no Brasil, e agora estou na Europa de novo. Você consegue notar a nítida diferença de protocolos, de respeito ao vírus, de respeito à pandemia. Mas não grite, como o Jamil bem expôs para a gente, uma questão política de um primeiro-ministro populista. Ele é negacionista também? Não, né? Pelo menos vacina a população. Ele não é negacionista, mas o que ele faz, basicamente, é adotar nem sempre critérios científicos para chegar. Ele reconhece, inclusive porque dentro da Europa ele não teria chance alguma de adotar uma atitude completamente negacionista, mas o que ele faz é basicamente driblar isso com outras medidas. É mais sofisticado. É um negacionista mais sofisticado. Tá bom. É um negacionista dentro de um bloco que ele precisa de dinheiro desse bloco. Tá. É isso. Então ele usa um pouquinho mais a cabeça. Mas para a gente encerrar, Jamil, sábado, então, Hungria e França, um jogo em que a Hungria, logicamente, vai ter a chance, com o estádio lotado, de enfrentar a campeã do mundo e, de repente, conseguir um ponto, alguma coisa que a deixa ainda viva na competição. A França, ganhando da Hungria, já se classifica e já fica ali só uma questão de se vai ser primeira, se vai ser segunda colocada nesse grupo da morte, depois de ter vencido a Alemanha. Então, esse jogo vai chamar a atenção. Sábado, Hungria e França em Budapeste, de novo com casa cheia. Portugal, ao chegar no estádio, teve garrafada. Eu não sei se eu não vi isso repercutir muito, mas torcedores húngaros atiraram garrafas no autocarro, no ônibus que estava levando a seleção portuguesa para o estádio. E lá a gente viu atrás do gol aquela turma toda de camisa preta, aqueles caras são os ultras, né, Jamilson? É a turminha da violência, né? Os torcedores organizados. Não só da violência só, né, Júlio? São aqueles que, por exemplo, repetem o que o Viktor Orbán diz, que campanha contra o racismo não vale no futebol. É uma claque. É uma claque, né? E isso é muito sério, na Hungria isso é muito sério. São torcedores fascistas, vamos falar português claro. Fascistas, inclusive com o apoio das próprias autoridades, que dizem coisas como isso não cabe na cultura húngara. Ah, não? O combate ao racismo, pensei que era universal. Pois. Lembrando que o Império Austro-Húngaro, que foi dissolvido depois da Primeira Guerra Mundial, estava lutando, né, junto com a Alemanha, isso na Primeira Guerra Mundial. Mas tudo bem, isso é papo para outro momento. O outro jogo do sábado, Portugal e Alemanha, em Munique. Portugal costuma ser freguês da Alemanha, em 2008 perdeu da Alemanha na Euro, mas Portugal está num outro nível hoje, né, Jamil? Está num outro estágio. A Alemanha é quem está contra a parede. E em Munique, ao contrário de Budapeste, temos pouco público. É um dos estádios com menor percentual, né, Jamil? Na verdade, pelas regras da Alemanha, a Alemanha estava mais para Dublin e Bilbao, né? Por que Munique continuou na Eurocopa? Porque a Alemanha é a Alemanha, né, Júlio? Não, olha, aí também tem jeitinho, é isso? Tem, obviamente que tem. Você tirar Bilbao é fácil, entre aspas. Você tirar Dublin é fácil. Você tirar Munique é outra história. Né? Vamos lembrar o peso que tem a Confederação Alemã dentro da UEFA, dos clubes alemães dentro das competições europeias e, claro, da potência econômica que é a Alemanha. Então, qual foi o bem bolado que fizeram? As taxas ainda são altas, mas as autoridades locais, então, aceitaram, quer dizer, houve um acordo com a UEFA de colocar o público mínimo para poder ter público
manter os jogos, ter a seleção da Alemanha em casa e assim manter Munique na Eurocopa. Essa foi. Não teve nenhum ambiente no Alemanha e França, né? Você, inclusive, conseguia ler o Bayern nas arquibancadas, né? Quer dizer, distanciamento social sendo respeitado, público bem espalhado, é uma arena enorme, a Allianz Arena lá em Munique, né? Muito grande. Então, realmente, um público pequeno faz com que o estádio pareça vazio. Nesse sentido, a Alemanha não tem a vantagem que a Hungria tem. A Alemanha está jogando em casa bem entre aspas. Né? Não está jogando no estádio em casa, etc. Não é essa a situação, mas ela pelo menos joga na Alemanha, o que mantém a Munique na competição. Esse foi o acordo, Júlio. Esse foi um acordo, literalmente um acordo para que existisse Munique dentro da Eurocopa e que Munique não fosse retirado. Vai lembrar que a própria Alemanha já viu altos e baixos nessa pandemia. No começo da pandemia foi muito elogiada, né, e acabou escorregando. Esse escorregão gerou muitas críticas para o governo não queria voltar até essas críticas, aceitou esse acordo com essa condição de um número bastante baixo de torcedores. Não é a mesma coisa do que jogar em Budapeste ou nos outros estádios, onde São Petersburgo, 50%, etc. Não é a mesma. E estádios menores, né? Há estádios menores, onde 10, 15, 20 mil pessoas, pela acústica, até, isso tudo dá uma impressão de mais gente, né? Munique vai receber sábado Alemanha e Portugal, vai receber na última rodada Alemanha e Hungria, e vai receber nas quartas de final um jogo em que tudo indica... É difícil a gente ficar traçando assim, né, fazendo desenho de chaves, mas Itália e Bélgica podem se enfrentar numa partida de quartas de final na Hungria. Na Hungria não, em Munique. É o primeiro colocado do grupo da Itália, que deve ser a Itália, a não ser que a Itália perca de País de Gales, que depois vai enfrentar um time que vai vir do grupo da Holanda, Ucrânia, Áustria, alguém assim. E a Bélgica jogará, se for a primeira colocada do grupo, jogará as oitavas de final em Sevilha. Pode ser contra o terceiro desse grupo da morte aí também. A Bélgica pega um terceiro colocado, pode ter um Bélgica e Alemanha, de repente, nas oitavas de final. Mas aí tudo se encaminha para um Bélgica e Itália em Munique. Nas quartas de final seria a despedida de Munique. E Budapeste vai receber um jogo ainda de oitavas de final, que é o primeiro do grupo da Holanda contra um terceiro colocado ali. A gente pode ter um jogo bem interessante em Budapeste. É isso, meu caro Jamil Chad. Na semana que vem a gente vai falar mais de Eurocopa, muito de Eurocopa, porque na semana que vem, na nossa edição número 7 do podcast Futebol Sem Fronteiras, a primeira fase já vai ter acabado e as oitavas de final começam no outro sábado. A gente vai falar mais da parte esportiva, menos bastidores, mais de bola, sobre quem foi bem, quem foi mal, quem decepcionou. Por enquanto, uma Eurocopa bem normal, mas com os favoritos ganhando, os favoritos que não estavam tão ponta firmes assim, não tão ponta firmes assim, como a Alemanha e como a Espanha, e a Eurocopa se encaminhando, esportivamente falando, de uma forma bem normal. Certo, Jamil? Semana que vem a gente se fala. Semana que vem eu vou querer tuas apostas das oitavas de final até a final. Quero ver se você vai acertar tudo. Não, a gente vai fazer o bolão aqui, fica tranquilo. Mas a Itália, eu coloco uma parte do meu dinheiro. Todo mundo empolgado com a Itália, hein? Tudo, Júlio. Cuidado. A Itália tá bem, hein? Tá forte, tá muito forte. Para mim, uma das candidatas. Mas mata-mata é mata-mata, minha gente. Mata-mata é outra história. Que nem a Inglaterra. A Inglaterra tá voando. Só que a Inglaterra vai ficar em primeira nesse grupo. Vai jogar em Londres, é verdade. Mas nas oitavas de final vai jogar contra o segundo colocado desse grupo da morte. É isso. Inglaterra e França, ou Inglaterra e Portugal, ou Inglaterra e Alemanha. Quem quiser apostar na Inglaterra, fique à vontade. Eu vou esperar um pouquinho. Um abraço, Jamil. Boa semana, Júlio. Até semana que vem, pessoal. Futebol Sem Fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol.